Já está gravando, né? A gente já fica aqui, falta um pouquinho, mas já bota gravar, não tem problema. Faltam 15 minutos. Ainda. A gente vai entrando, o pessoal vai chegando. Hoje vai ser uma proposta para eles, viu, Hélio? Que eles não me vejam como a pediatra. Não sei se vai ser fácil elas desconectarem. Vamos ver se você começar, né? É. Como é que começa? Não olhar a pediatra. Para elas se soltarem mais, né? Amor, eu já estou aqui, já estou no... Hélio, eu vou testar aqui o Multi. Tá bom. Vou testar aqui, peraí. Testei. Você está me ouvindo? Tá, Hélio? Peraí. Oi, Hélio. Peraí. Não, Multi. Agora tu ativou o som de todo mundo. Maravilha. Ô, Hélio, como que eu faço aqui só para perceber quem está com o som? Aqui, geralmente, agora tá todo mundo com o som ligado, né? Eu vou botar aqui, ó. Não. Quando aparecer num cantinho, tem um microfone fechadinho vermelho. No Olhando cantinho? na imagem de cada um, num canto, assim, Eu vi. Tem, por exemplo, a Mariana agora ligou. Né? Então, deixa eu ver a galeria. Não, galeria. Agora então, tá só todo que mundo aqui ligado. nessa galeria aqui, Hélio, eu só tô vendo eu, você, mais uma pessoa. Eu não tenho aquela Aqui lá em setinha. cima, tem aqui, ó, no caso, tem lá em cima, exibição do orador, bem no, assim, ó. Tem uns quadrinhos em cima, na tua direita. Tem. Lá em Então, cima. mas aqui tem Gallery View. Galera, aí mesmo. Aí mesmo. Mas aí quando eu clico aqui, aí fica a tela maior, mas não fica as pessoas que estão. Então, clica de novo. Cliquei. Deixa eu ver, ó. Agora que eu vejo você todo, sim. É ali mesmo. É ali mesmo. Engraçado Tem que muito. às vezes, assim, dá para ver todo o pessoal e tem uma setinha que você vai passando. Sim. Aqui Agora, não por tá exemplo, tendo, tá assim. isso. Aqui não tem a setinha. Aqui ainda, por exemplo, o pessoal tá entrando ainda, no caso. Não, porque olha, tem quantas? 12? Só tem 2, 3, 4 visíveis. O pessoal ainda tem uns que estão sem a câmera ligada. Então isso influencia quando Isso, está sem alguns a câmera. não estão com a câmera ligada, então é isso que acontece. Então a Silvia, a Priscila, não se esconda da tia Jane, nem a Ariana. Boa noite, Agora doutora. apareceu. Boa noite, meu amor. Tudo bem? Tudo Agora bem? foi. Silvia, tudo bem, meu bem? Tá com o cabelo bonito, comprido. Eu já volto. Tá bom. E vocês, tudo bem? Eu aprendi também. Keila, tá aqui, Keila? Olá, Jane. Vim Tudo bem? aqui prestigiar você. Que gostoso, meu bem, que gostoso. Bem-vinda. Foi muito bom ontem, né, Jane? Nossa, foi uma delícia, foi. Desde a raça sempre. Sempre. Hoje é um desafio eles não me olharem como a tia Jane, né? Para ficarem mais soltas. Olha aí o sorriso dela, né? Muito bom, vai ser muito bom, tenho certeza. Você também é. Eita, Lele. Vamos ver. Elisa. Olha, Priscila está escondida. Keila está aí. É um desafio para mim agora, né? Eu acho que para muita gente agora trabalhar dessa forma, né, Keila? Jane, é a nova sistemática, né? Sim, sim. Você sabe que isso estava planejado para ser presencial. Mas a gente aí faz da forma possível, né? Isso. Eu estava com... Quando entrou esse isolamento social, né? Esse distanciamento social, eu estou com um workshop marcado para acontecer logo, acho que era 23 de março, eu cancelei
as pessoas já tinham pago, né? E eu achei que fosse voltar rápido, Vou ver né? meu bolo agora. Então, agora eu vou fazer um mais menorzinho, uma palestra menorzinha, e depois eu vou fazer alguma coisa para presencial, mas eu não sei quando, né? Isso vai voltar, né? Você sabe, Keila, nem como médica a gente nem os médicos estão sabendo quando. A gente está esperando aqui o pico agora no inverno. Aqui no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro está bem complicado, muito complicado, André. Jane. Muito complicado isso. E vocês estão usando máscara, né? Sim, máscara direto. E a gente está ficando mais em casa, Jane. Eu já fazia vários atendimentos online, né? Com os adultos, eu faço atendimento online. Um ou outro que pede presencial. Sei. Mas adolescente eu atendo todos eles presencialmente, né? Lucas? Deixa eu ver aqui. O que você quer? Eu estou mexendo aqui bastante e na hora de... Agora vou ter. Você está direcionado para a parte da adolescência, né? Os adolescentes e adultos. Eu trabalho com mulheres. Não, pega logo e come. Não é para pegar vazio. Pega agora? 2 e pronto. Ô, sou seu filho! Você pode, como host, você pode mutar todo mundo. Mas se eu mutar aqui, eu não te ouço. Não, mas muta todo mundo que eu abro. Mutei. Pronto, eu abri o meu. Então agora eu vou... Porque fazendo isso, eu sou mentora também do TIM, né? Sei. Então a gente tem que fazer isso, porque senão a gente não consegue nem dar aula, né? Sim, sim. Ok, lá vamos depois fazer também um trabalho assim? Vamos. Te convido. Vamos. Para a gente fazer junto aí. Eu estou querendo agora juntar mães dos adolescentes. Para a gente fazer. É bem mais direcionado, né? É bem mais direcionado. A gente está aí trabalhando com isso. Então, eu trabalho com mulheres, né? Pais, né? Mas os pais pouco vêm, né, Jane? Quem vem mesmo é mãe, né? Oi, tia Jane! Oi, meu amor! Tudo bem? Tudo! Mas olha que coisa mais linda desse mundo. Se não é lindo? Muito lindo. Eu sou apaixonada por eles. Lógico, é um trabalho assim, sério, né? Que a gente lida com vidas, mas eu sempre falo, Keila, que eu brinco, porque eu quero rir. Olha a boca azul! E essa boca azul? Sorvete que pinta a língua. Deus tem de misericórdia. Que sorvete é esse? Eu não conheço. Tem um sorvete que pinta a língua. É pirulito. Então, Keila, eu estou pensando e assim, a gente fazer um grupo de adolescentes, que é bem específico. Né? As crianças, assim, Valéria chegou, Valéria é muito querida também. Bem-vinda, Valéria. Porque as mães dos adolescentes estão passando por um período agora difícil, Jane. Esse período está muito difícil, né? As mães estavam acostumadas a não conviverem muito tempo, né? Horas durante o dia. Sim. E agora todo mundo está sendo obrigado, né, a ficar. Então, passam por um problema grande, porque eles nem se conhecem dentro de casa. Essa é a grande verdade, né? Sim. Parecem estranhos dentro de casa. Então, é um relacionamento bem engraçado, né? Isso eu estou percebendo, as pessoas estão se conhecendo e se reconhecendo agora. Eu falo que isso é um momento ímpar para a família. Porque uma coisa é a teoria, a outra coisa é você vivenciar. A prática é muito diferente da teoria, né, Jane? Muito diferente. diferente. Eu falo para o pessoal, não adianta a gente estudar e tudo se a gente não colocar em prática, se a gente não falar, se a gente não ter tempo de escutar, né? Escutar a pessoa. Exato.
Olha, eu vou até ligar depois o chat, que eu quero saber. Gente, vocês estão nos ouvindo? Faz assim, quem estiver ouvindo, gente. Ah, tá bom. Eu vou deixar, eu e olha, eu e a Keila vamos direcionar os microfones. Porque fica mais fácil. Ele jantou bem. Ó, Tá vendo? Já tem mais um. Vai deixa eu ver entrando. aqui. Tem 24 pessoas. Eu vou... vai ser bastante, assim, é um tema, em pouco tempo, gente, é um tema... Luana entrou, bem-vinda, Luana. Edinaldo entrou. É um tema amplo, para pouco tempo, mas para que vocês tenham... Oi, meu amor. Para que vocês tenham noção desse trabalho não médico, é um trabalho comportamental. Então, desconectem neste momento da tia Jane médica. Pediatra, consigam. As crianças não, mas os pais. As crianças você não. Você vai ser eterna. Eterno. Olha, eu fico imaginando, eu velhinha, vendo essas crianças maiores na vida e, sabe, e lembrando da tia Jane, é algo assim, né? É bom, né? É bom, bom. Eu de cabelinho branco passeando no shopping, eles rapazes, tia Jane. Eu estava dizendo, eu vou ser uma velhinha dinâmica. Eu já disse a meu filho, você me leve para o shopping para eu ver a moda das velhinhas. Não me deixe presa em casa, nem me deixe Jane, de cabelo branco. Não, Jane, você não vai ser essa pessoa, de jeito nenhum. Você vai enlouquecer todo mundo dentro de casa, eles vão fazer isso, seu filho vai fazer isso, pode ficar tranquila. Não, você sabe que meu filho falou, ele disse, mãe, eu me preparo muito mentalmente, sabe, Keila, para o envelhecimento. E a saúde também, sabe? Mas a gente não sabe, né, o que reserva pelo nosso próprio crescimento psíquico, espiritual, eu creio muito nisso, né? Aí ele diz assim, mãe, eu sei que eu tenho que cuidar porque você vai dar muito trabalho. Eu vou não. É assim mesmo. Ele falou, mãe, você vai falar muito, mãe. Você vai querer ver. Aí eu digo, então, prepare-se. Jane, a minha mãe tem 81 anos. Nossa, a minha mãe, segundo a minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha que é médica, né? Ela fala assim, tia, na época da vovó ela tinha hiperatividade e não conseguiram diagnosticar, porque a minha mãe, se você olhar, se você ver, você não dá 81 anos para ela, você dá 60 e poucos, no máximo 70. Nossa, uma atividade... mulheres com muito menos que ela reclamando, tô com dor aqui, tô com dor aqui. Aí a pessoa, não, mas quanto tem? Ela falou, eu tenho 81. A pessoa, se a senhora tem 81, não aparece. Então, tenha certeza, você vai ser assim. Gente, olha, você sabe, longevidade é alimentação adequada, pensamentos bons, né? Por incrível que pareça, meditação, oração, gratidão, muita coisa junta, né? Isso comprova que rejuvenesce cérebro, resiliência, né? Isso. Faz a gente ter mais formações neuronais, e aí a gente aguenta as dificuldades da vida. Isso. 20 horas. Isso. Vamos lá, querido. Gente, boa noite. Vamos conversar. Então, olha só. Vamos entrar em um estado meditativo. Então, neste momento, quem está aqui é Jane Rezende. Vou me apresentar. Quem está aqui é Jane Rezende. E agora é coach de pais e filhos. Então, eu quero que hoje vocês se desprendam. Hoje vocês não tenham medo de falar, nem vergonha de falar. Muitas vezes no consultório, né, às vezes as mães, assim, elas não falam, elas escondem, ou por medo, ou porque não conseguiu, ou porque cada um tem seu motivo. Então, hoje vocês desconectem de um CRM, tá certo? Hoje vai ser a Jane, que é assessora família, hoje vai ser a Jane que está ao lado dos pais, dos filhos,
tá certo? E hoje nós vamos falar sobre as peculiaridades da criança. Nós falamos no primeiro dia sobre o adolescente e uma das coisas que é importante saber é que para chegar na adolescência nós temos uma história antes. Então esse antes ele é muito importante, é isso que eu vou falar hoje. O antes que começa desde a vida intrauterina. E quando nós chegamos na nossa fase adulta de ser pais e mães, nós fomos crianças, nós fomos adolescentes, adultos jovens e pessoas mais maduras. E nisso tudo a gente traz uma carga psíquica, uma carga emocional, um aprendizado. E nesse instante, por mais que tenha sido difícil o aprendizado quando nós fomos crianças, uma coisa é importante a gente saber, gente, e aqui é um depoimento meu. Eu passei muitos anos para perdoar minha mãe, embora eu amasse ela demais. Então veja a contradição. Uma mãe presente, uma mãe que abandonou, que eu posso dizer, a própria vida em função dos filhos, trabalhou em função dos filhos, muito presente por um lado, mas quando a gente é criança, a gente não entende que os nossos pais eles são melhores do que eles podiam ser. E com certeza, hoje, cada um de vocês que estão aqui, são os melhores pais que podem ser. E também, como a Rochelle falou, não existe uma cartilha para ser pai e mãe, como não existe uma cartilha para ser a melhor médica ou o melhor professor, não. A gente vai adquirindo a melhoria com o aprendizado, né, Keila? E mesmo nós, que hoje trabalhamos muito para orientar vocês. Então, pasmem, eu tive uma infância, assim, muito dura, mas ao mesmo tempo não. Eu era uma pessoa, assim, uma criança muito triste, eu chorava muito, eu não entendia a dinâmica familiar. Meus pais, eles se amaram muito e eles deram muito amor, mas eles eram muito rígidos. Por que eles eram rígidos? Porque eles receberam uma educação rígida. Tem fone de ouvido para me emprestar? Eu estou assistindo uma palestra. Vamos ver. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então aqui eu deixei, mudo aqui o microfone, tá certo? Para que eu fale. Então, eu apanhei muito. Então, no conceito familiar, eu era a mais danada. Então, eu era fora do sistema. E eu era a filha que mais dava trabalho. Mas eu sempre fui uma pessoa muito ligada à criança. Quando eu era criança, eu lembro que eu tinha uns 10 anos, eu dizia assim, eu via muita criança na minha cabeça. Eu dizia assim, mãe, eu vou casar, eu vou ter muitos filhos, então eu vou precisar de um carro muito grande. Então, na verdade, eu nem sabia que eu ia ser pediatra. E naquela época, não se podia, assim, estar falando em namoro. Então, a minha mãe dizia assim, eu tenho que dar. Você vai casar logo. E aí, eu fui proibida, assim, de namorar, a gente não podia sair, as minhas amigas saíam. E eu vivia num estado de rebeldia constante e várias outras coisas. Mas por que tudo isso? Porque, gente, eu, como criança e eu como adolescente, eu não entendia a história do meu pai e da minha mãe. E vocês também não. Então, tudo que nós trazemos hoje como pais, tivemos um aprendizado, mas só que nós temos a nossa própria individualidade, ou seja, nós somos criados com a nossa própria essência associado ao que a gente vive dentro da vida intrauterina, com as primeiras emoções. Depois a gente nasce com o que a gente vê, com o que a gente sente, com o que a gente ouve, com o que a gente aprende. Então, tudo isso vai formar o ser que nós somos hoje. Daí a importância de a gente conhecer as peculiaridades dos nossos filhos. E por incrível que pareça, o que é peculiaridade para muitos, quiçá 99% dos pais, isso é normal? Ou seja, quando meu filho faz birra é normal, quando meu filho chora é normal, quando meu filho não quer comer é normal, quando meu filho vem querer me bater, isso é normal, quando meu filho não me obedece, isso é normal, quando meu filho não tira o espelho, ele fala, isso é normal. Então a gente vai falar sobre isso. Imaginando que cada um tem uma individualidade, imaginando que os nossos filhos não são a nossa cópia xerox no nosso sentimento, igual ao nosso sentimento e comportamento.
nós vamos falar hoje, então, sobre a peculiaridade das crianças, que isso aqui toca profundamente. O meu grande sonho é que essas crianças que passam por mim, esses pais que passam por mim, aprendam a desenvolver o que a gente chama de uma autoestima melhor possível. E crença melhor possível, independente da história, do que nós podemos ser e do que nós somos de bom. Então, vamos. Então, tudo certo aqui é Jane, coach de pais e filhos. Tá certo assim? E não tenham vergonha, gente, de se soltar, tá bom? Então, eu vou começar o slide. Vocês estão vendo aí? Estão vendo, né? Então, vamos lá. Eu pus conexão com o meu filho. Por que conexão? Eu tenho ouvido muito nos últimos 40 dias. Nossa, eu estou precisando me adaptar ao meu filho. Eu como adaptar? Eu não conheço. Está diferente. Não era assim. Uma não era assim. Assim, a gente nunca é constante o tempo todo. Nós estamos em uma situação diferente daquilo que todos nós estamos adaptados, né? E aí, esta situação nos coloca hoje em contato, primeiro, gente, com a gente mesmo. Primeira coisa que a gente está tendo é um contato com a gente mesmo. Nesse contato, deixa eu aqui, gente, eu pôr aqui em forma de apresentação. Agora dá para ver, né, só? Tá dando para ver certinho? Tá? Tá bom. Então, a primeira coisa que eu percebo, que eu vejo na mídia, que eu vejo nos jornais, que eu vejo TV. Ah, eu não consigo sair. Ah, tá difícil. Ah, eu não tô indo ver meus amigos. Ah, eu não tô indo... Todo final de semana eu saía. Então, o primeiro ponto, veja a importância que é hoje, o contato consigo mesmo. Vocês já perceberam isso? É uma condição hoje de importância para as nossas vidas. Porque quando eu tenho contato comigo mesmo, primeiro, eu estou em casa, aí eu começo a ver como é que está a minha vida. Não é verdade, Ariane? Ou seja, como era antes e como é que ela está hoje. Eu gosto ou não gosto do meu trabalho? Eu gosto ou não gosto? E a gente tem que ser sincero com a gente mesmo, que está em casa. E ontem, né, a Daisy falou isso. Tem muitas pessoas que gostam mais de trabalhar de que está em casa. E está tudo bem. Ou seja, a importância é a consciência inicial, gente. De como vocês estão com vocês mesmos. Esse é um ponto. Se eu vivo mais fora que dentro, então eu também vou ter essa dificuldade de conexão com o filho. E não é porque não goste do filho, é que o filho tem uma personalidade diferente, um jeito diferente. E no meu jeito de pensar como mãe é assim, não faça isso, tá bom, mamãe. Sente aqui, tá bom, mamãe. E não é assim. Ou seja, nós trazemos para o mundo precisam crescer, desenvolver, amadurecer psiquicamente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. E que os pais são os condutores nesta viagem. Então, imagine que nós estamos em um planeta chamado Terra para o crescimento e desenvolvimento pessoal, psíquico, emocional, e que pai e mãe conduz esses seres, assim como os nossos pais nos conduziram da forma que eles souberam. Pensando nisso, para que eu tenha a conexão com meu filho, eu formo a minha família. Eu acho muito engraçado, gente, que eu percebo isso. Quando uma mulher se apaixona por um homem, primeira coisa que a gente quer ter um filho, não é? Olha que interessante, né? A gente pensa assim, dar um filho para esse meu amor, né? Ou eu ter um filho. Então, quem em mim quer ter um filho? Só que, já comprovado, 99% das gestações, elas não são programadas. E é por isso que eu digo, existe uma força maior. Eu sempre digo, Deus, o universo, quem tiver a sua crença, essa força universal não manda nenhum ser humano para o planeta Terra para nascer para nada. Vocês concordam com isso? Então, tem um motivo para a gente estar nessa Terra. Tem um motivo hoje para vocês serem pais. Então, a família.
ela é atribuída a um grupo de indivíduos que partilham o mesmo sangue ou não, porque tem pessoas que adotam crianças. Tem pessoas que vão morar com amigos e que de repente formam uma família, não uma família de casal, mas formam uma família no qual esse grupo se torna família. E aí são pessoas diferentes que estão crescendo juntos, mas a gente hoje vai falar em família. Então, existe uma afinidade, quer seja uma afinidade consanguínea ou quer seja uma aliança, ou seja, filhos que são adotados. E o que é que eu percebo? Que dentro dessa formação da família, eu vejo mais dificuldades dos limites nos filhos que são adotados. Por que isso? Porque as respostas que eu obtenho é: ah, tadinho, mas sofreu tanto, ah, tadinho, não é meu filho, ah, tadinho, entende? Mas é filho, e existe uma função agora, que é dentro da adoção, a educação, tá certo? Bom, dentro dessa família, gente, para que a gente aprenda a educar, eu tenho que saber, primeiro, quais são os valores que eu trago, os valores que o meu companheiro traz, e são muitas vezes valores diferentes, e por incrível que pareça, isso tem uma importância no processo educacional da família, dos filhos. Então, vocês ou tirem foto, ou vocês escrevam aí quais são os valores que cada um de vocês que estão aqui tem em relação à família. E o que são valores? São princípios morais e éticos que cada um traz na vida. Eu vou dar exemplo. Respeito, empatia, educação, senso de justiça. Qual o valor que cada um de vocês que estão aqui traz? Pois bem, provavelmente ou o companheiro ou a companheira não vai estar aqui. Então, você vai escrever os valores que vocês têm. Por quê? Porque no momento que eu preciso dar um limite a um filho que chora, 40 minutos porque quer conseguir alguma coisa, eu dou, não dou, é ideal eu dar, não é? Eu vou vencer a minha emoção e ser firme com esse filho? Eu preciso saber dos valores de forma consciente. Porque se eu quero, por exemplo, dentro dos valores da minha família, está a educação. Se eu sei que está a educação, eu vou vencer a minha emoção e vai caminhar junto. Emoção e razão. Vocês entenderam? Deu para entender isso? Então, baseado de forma consciente os valores que nós trazemos, é difícil não deixar fazer, é difícil não deixar ter, é difícil o limite pela emoção que eu, pai e mãe, tenho, porque eu não consigo, eu tenho dó, eu tenho pena, ou seja, essa dó e essa pena, por incrível que pareça, de forma inconsciente, pode ser um valor que vocês têm. E se for um valor que vocês têm, que está incrustado, que vocês trazem de formação, de lá de trás, vocês não vão ter firmeza no processo educacional. Tá certo? Então, vocês anotem, olha, gente, na segunda, na terça, vocês não perceberam, ou se perceberam, as palestrantes deram técnicas que nós utilizamos nos nossos processos, né, Keila, de coaching, tá certo? Ou seja, essa aí é uma ferramenta dentro do processo quando eu faço a mentoria com pais. Então, o primeiro encontro com pais está aí, valores. Então, vocês escrevam hoje. O ideal sempre é não deixar para amanhã, né? Ou escrevam até amanhã no máximo, se juntem, se unem, se puderem os casais, bem. Se não puder nesse momento, que seja o pai ou que seja a mãe. Bom, baseado nos valores, eu casei, eu estou convivendo, aí a minha família também tem uma missão. Qual é a missão dessa família? A missão é o propósito, o motivo para a existência dessa família. E é esta missão que vai orientar você de como vocês vão ser como pais. Certo? Então, qual é a minha missão como pai e mãe? É conduzir, é orientar. Mas veja, gente, a gente nunca vai conseguir, dentro de um quadradinho, colocar os nossos filhos como nós achamos que eles têm que ser. Lembrando que cada um tem a sua essência. Mas dentro da minha missão, dentro do que eu sei, dentro do que eu consigo fazer, a missão da minha família vai me orientar, a missão que eu tenho, uma família equilibrada,
Uma família que pode ser exemplo para outras famílias. Uma família que, a partir desse núcleo familiar, vai sair crianças e adolescentes mais equilibrados. Então, qual é a missão da família de vocês? E a outra coisa é a visão. A visão representa aquilo onde vocês querem chegar. Onde vocês querem chegar como casal? Bom, a gente quer chegar a ter um relacionamento equilibrado, de confiança, de respeito, dentro daquilo que nós possamos ser, fazer e ter dentro. Como é que eu quero ver a visão lá na frente? Em relação aos filhos, eu quero, pelo menos, que dentro dessa minha trajetória como pai e como mãe, eu possa ajudar meus filhos a terem uma capacidade de vencer as próprias dificuldades. Uma visão de que meu filho lá na frente, dentro do que eles puderem fazer, dentro do que eu ensinei, eles vão ter uma capacidade de superar as dificuldades. Eles vão ter a capacidade de ter mais resiliência. Mas como é que eles podem fazer isso? Se dentro desse processo educacional eu ajudá-los a fazer isso. Porque se eu não fizer, então a minha missão e a minha visão, ela não vai ser cumprida. E é muito incomum, eu não tive essa visão na época da educação do Ricardo, mas eu tinha o instinto da maternidade. E todos vocês têm o instinto da maternidade e da paternidade. Um grande lema é, os pais, eles são os melhores coaches dos seus filhos. Então pensem, quais são os valores, isso é importante, vocês anotem. Qual é a missão da família de vocês e qual é a visão que vocês têm em relação à família. Para quê? Porque se eu tenho isso bem contextualizado na minha mente e no meu coração, no momento que for difícil para mim, que é o mais difícil para nós é dizermos não para os filhos, eu consigo dizer o não. Mas como é que eu vou dizer esse não? Tá certo? Pensando nisso, como a criança, cada uma tem sua forma de agir, de sentir, de interpretar, nós vamos falar um pouco do cérebro da criança. E essa foto aqui é uma foto muito interessante, ou seja, essa criança ela olhando para o próprio cérebro e ela deve se perguntar como é que esse negócio aqui funciona, porque de vez em quando dá um tilt e eu não sei como fazer, né? Então, quando a gente fala, gente, andar de cima e andar de baixo, que a Deise falou ontem, dá para ver, vocês estão vendo aqui a setinha, não estão? Dá para ver a seta? Dá, né? Então, olha só. Andar de cima, isso a gente chama neocórtex. E esse neocórtex, ele tem essa parte superior, mas tem a parte anterior, que é essa aqui, e tem a parte posterior, que é essa aqui. E o que é que acontece? Em relação a essa parte de cima, ela está muito mais relacionada a funções motoras, função de respiração, o automático, o pensamento, a compreensão, lembrando que a criança, até por volta dos 7 anos, eles aprendem mais por condicionamento. Essa parte aqui de baixo, elas agem em sinergia, tá certo? Mas essa parte aqui de baixo, ela está relacionada muito à emoção, que é o que a gente chama o cérebro reptiliano, o cérebro emotivo. Essa parte daqui de cima, os neurônios, eles estão todos desencapados. O cérebro está formado, o cérebro está crescendo, mas ele tem poucas funções. Então, é por isso que quando vocês dizem assim, deixa aqui, ou dizem assim, não pega, vocês falam 20 vezes. 20 vezes eles pegam. Não é assim? Por que isso? Essa área daqui, ela está formada, mas ela não está madura. Então, eles aprendem por repetição. Porque o que está bem capadinho é essa parte do cérebro de baixo. Tá certo? E aí, fazendo uma analogia, parte cérebro de cima, cérebro de baixo. E aqui, ó, vocês estão ouvindo? Vocês estão lendo aqui? Recompensa. Vocês viram? Dá para ver? Estão vendo? Tá. Então, aqui, essa parte, onde é que trabalha bem, ó, gente? Esse meinho aqui
É por isso que a criança, ela chora 20, 30, 40, 50 minutos se vocês não derem uma coisa. Aí, vocês entram, o que acontece? Vocês entram em tilt, aí aqui de vocês, daqui da frente, que funcionam, para de funcionar e vem junto aqui com o filho. Aí sabe o que acontece? Vocês se entregam e aí diz assim, é difícil, não consigo. Por quê? Porque aí vocês estão aqui, ó, junto com o filho de vocês, na parte emocional. Então, essa parte aqui de baixo, do meio, mas essa parte aqui, ó, tá vendo? Um tubinho, isso daqui tá responsável pela parte motora e aqui pela parte emocional. E aí, como a Deise falou ontem, vocês observem que aí a gente tem o cérebro direito e o cérebro esquerdo, mas lembrando que tudo age em sintonia e sinergia. O cérebro esquerdo, ele está mais ligado à parte analítica, a tempo, a verbo, a lógica. E o lado direito, ele está mais ligado à emoção, ele está mais ligado à imaginação, ele está ligado mais ao sentimento, mas eles trabalham em sinergia. É por isso, gente, que essas crianças, elas demoram, quando vocês tiram a fralda, nem sempre toda criança consegue. Ah, tirou a fralda, parou de fazer xixi. Porque isso daqui, cada um tem o seu tempo de amadurecimento. Até aí, tudo jóia? Deixa eu parar aqui um pouco para perguntar. Tudo jóia até aí? Deixa eu ligar aqui o chat. Nos ouvindo, mas tem muito ruído de outros microfones. Olha, eu fechei aqui. Gente, quem tiver com o microfone aberto, fecha. Keila, dá para você ver aí para mim? Quem está aberto? Porque aí a gente... Mas até aí vocês estão ouvindo? Dá para ouvir, não dá? Então, vamos continuar. Espera aí. Agora, vamos aqui. Bom, próximo slide. Pensando nisso, o nosso filho, os nossos filhos, eles têm fase de desenvolvimento. Quando está na vida intrauterina, ele sofre grande influência na época da formação do cérebro, da emoção da mãe, ou seja, os olhos da mãe são os olhos da criança. O sentimento da mãe, o coração da mãe é o coração da criança. Então, a criança vai conhecer os sentimentos, a visão da vida através da mãe. Uma outra coisa interessante é o paladar da criança. O primeiro paladar é através do paladar da mãe, porque o que a mãe come vai para o líquido amniótico e, por incrível que pareça, isso daí modifica, isso vai ajudando a criança a desenvolver também o paladar. Então, estudos mostram que quando as mães, elas têm momentos de muito medo, ansiedade, que todos nós temos e que é natural, isso daqui não quer dizer, então é porque meu filho... Não, gente, não é isso. Deus, ele é fabuloso no que ele faz e há a perfeição, e nós temos mecanismos posteriores de defesa e cada um tem a sua essência. Mas o fato de uma mãe ter, digamos, passado situações de medo, isso fica guardado, aí esse neurônio ele está se formando na vida intrauterina, então o coraçãozinho do neném começa a bater, então isso gera uma memória neurocelular. Tá certo? Não é que a criança vai ser medrosa, mas ela começa a ter os primeiros sinais, né, de conhecimento, ou do medo, ou da insegurança, tá certo? Através, mas também os sentimentos de amor, de acalmia, de paz. E ninguém é o tempo todo com medo, nem o tempo todo com a coragem do mundo inteiro. Então, faz parte de todo ser humano, tá certo? A ambiguidade de sentimento. Então, dentro do útero da criança, ou da mãe, a criança começa a ter os primeiros aprendizados da vida. Nasce a criança e aí o neném chora muito. E aí o neném fica... Aí a mãe pega porque tá com dor. Ou, ele tá sofrendo. Gente, é muito interessante. Imagine que esse ser passou 9 meses na barriga de vocês. Então, o que é que ele percebia? O coração da mãe, aquela temperatura constante. Olha, imagina, comendo sem fazer esforço nenhum. Então, isso
gera memória celular, neurocelular. Então, de 0 a 2 anos, a criança, ela tem uma dependência que começa a ser total, depois parcial, e depois, com os 2 anos, a criança, 1 ano e meio, 2 anos, começa a ficar parcialmente independente em alguns movimentos. Então, de 0 a 2 anos, vamos contar que o nenê nasceu até os 2 anos. O que é que ele sabe? Foi formado sem fazer esforço. Comeu sem fazer esforço. Fez xixi sem fazer esforço. Aí ele nasce, tem que sugar, respirar, engolir. Não dá trabalho? Ele reclama. É sofrimento? Não, gente. É adaptação. Agora, quem de nós adultos está acostumado no bem bom, vem uma dificuldade dessa, a gente não reclama, né? Fazendo uma comparação, tá certo? E aí, o neném, para ele querer mamar, ele está com fome. Então, o que ele faz? Chora, ele reclama. Ele quer o colo. O que ele faz? Chora, reclama. Gente, isso não é sofrimento. Então, uma das coisas, eu pus aqui as coisas que são mais importantes a serem trabalhadas. E os pais, as mães têm muitas dificuldades emocionais, mas eu quero que vocês percebam que isso é natural da evolução do neném. Então, se isso é natural, e olha, eu estou tirando doença, aqui não existe doença, tá certo? Então, dentro desse processo natural, de 0 a 2 anos, que essa criança precisa aprender primeiro o próprio espaço que nasceu. Precisa buscar uma força interna, esse cérebro, esse neurônio, aquele cérebro, ele começa com um pouco de neurônio, depois ele vai se multiplicando, 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 de acordo com as experiências que ele vai tendo. Ou seja, então eu preciso de adaptação, porque eu não estou dentro do útero. Mas, então como é que eu vou me adaptar? Lá dentro era só tudo escurinho, agora é claro escuro. Lá dentro, eu não tinha aquela sobrecarga de leite no meu intestino, que agora vai desadaptar. Então, eu não soltava tanto pum, eu não tinha desconforto, porque já vinha tudo mastigadinho. Eu não tinha força para fazer cocô, porque eu não fazia, eu só fazia xixi. Agora eu tenho que fazer uma força. Eu reclamo. Está doendo? Não está doendo, eu estou me adaptando. Então, é importante que vocês percebam que dentro dos valores que vocês têm da família, da missão que a sua família tem e da visão que vocês têm, dentro dessa visão, não são filhos mais independentes, não são filhos mais capacitados, não são filhos que aprendem o respeito a si, aos pais, depois aos professores, depois na sociedade e muito mais, sabendo ocupar o espaço que é seu de direito. Mas como é que um filho meu vai ocupar o seu espaço? Como é que um filho aprende? Se ele vive. Como é que eu aprendo? Como trabalhando. Como foi o meu primeiro processo, Keila? E a gente vai, né, tateando. Por quê? Porque a gente vai começando a ter experiência, e vocês como pais também. Então, dentro dessa busca de filhos mais independentes. E eu acho muito interessante, né? Ai, mas parece tanto comigo. Ai, tem todo o meu jeito. Veja, a gente tem um pouco do pai, um pouco da mãe, mas eles não são a nossa imagem, semelhança, não. Eles são seres em evolução. Então, dentro dessa independência, quais são as dificuldades maiores que eu vivencio nos processos com os pais que eu faço mentoria? Dormir em seu espaço. Ou seja, imagine que esse ser passou 9 meses grudado em uma mãe. Ele nasce, até o 3º mês, eles vão criando um processo adaptativo e que a partir do 3º mês é que o bebê vai começando a desadaptação da vida intrauterina. Então, dormir no próprio espaço é importante, gente, eu estou falando, crianças que não têm doença, crianças que não têm patologias que precisam dos pais perto, tá certo? Estou falando em vida fisiologicamente normal, tá certo? Então, o dormir no próprio espaço é de importantíssima condição. Existem várias teorias, já li bastante. Não é assim, é meu ponto de vista, eu acho. Não é isso.
dentro do que a gente lê, do conceito da fisiologia, do conceito da psicologia, do conceito de formação de neurotransmissor, do conceito de forma de aprendizado do ser humano. O bebê tem o seu espaço. Bom, a tua irmã já disse que até 3 meses pode ficar no meu quarto, sim, não na cama de vocês. E o que é que eu observo nesses processos? Ai, é tão difícil eu me afastar. E é. E volto a dizer aqui, gente, aqui não tem julgamento nenhum. O que a gente está falando é, porque é que o meu filho, se a minha forma de viver isso, tudo está dentro. É a missão minha de pai e mãe, é onde eu quero chegar no processo educacional, esses 3 pilares que eu falei para vocês do início da nossa fala. Então, dormir no próprio espaço. Gente, é de capital importância. Ah, mas se você quiser pegar o filho, pega. Vai deixar ele se esgoelar, tadinho, se esborrachar? Não, não é nada disso, né? Mas ir adaptando ele, mesmo no quarto, no becinho dele. Depois faz a transição para o quarto dele. Isso de 0 a 2 anos. O sono da criança, eu vou já passar aqui para o sono da criança é um sono irregular. Então, o que é que eu vejo muitas vezes? Ah, mas a criança tem que dormir 18 horas. Aqui diz que a criança tem que dormir 18 horas. Mas 18 horas como? É de 6 de 3 vezes ou 3 de 6 vezes? Ou seja, a criança, no início da vida, ela tem um sono irregular. Normalmente, o bebê troca a noite pelo dia. Normalmente. Porque a vida ainda é intrauterina, que esse cérebro está lembrando. E lembra que eu falei que ele não raciocinou. Então, eu nasci, vou mamar, vou dormir, vou soltar pum, vou tomar meu banho. Não é assim, tá certo? Então, na verdade, o que acontece? O sono é irregular. Então, muitas vezes eu vejo a mãe assim, ó. Pega o neném, pega a chupetinha, que a gente vai falar já sobre isso, e o bichinho não quer nem dormir, e aí põe um pano. Ou seja, ele briga com sono. Eu falei até hoje isso. Neném não briga com sono. Ele não quer dormir. Entende? Ou seja, mas vou ficar o tempo todo com ele no colo? Não. Lembre que ele está na fase da adaptação. Então, se ele nasce do 0 aos 2 anos, eu não ensino esse ser, que ele vai desadaptando gradativamente para o espaço dele, que ele vai dormir no cantinho dele, aí dorme essa criança no meio dos pais. Quando dá 2 anos, 3, chega para o neném que está com esse cérebro imaturo, esse cérebro que está cheio de emoção e diz assim, agora você já tem 2 anos, já é hora de ir para o seu quarto. Esse cérebro não aprendeu, essa emoção não aprendeu, esse psiquismo não aprendeu. Por incrível que pareça. E isso lá na frente pode prejudicar, né, Keila? E isso, veja, isso não é maldade de pai e mãe, não. Aí o que é que acontece? Essa criança interpreta que foi rechaçada do meio dos pais. E tem uma outra coisa que acontece. Gente, isso é parte da mentoria, hein? Outra coisa que acontece. Vai o filho para a cama e sai o marido. Deus tem de misericórdia. Jesus faz a obra. Pais que tiverem aí, que tiverem neném, não permita isso. O que acontece? A mulher, quando tem o bebê, ela se enche de um hormônio chamado ocitocina. Esse danado, ele aumenta a produção do leite, mas ele dá aquela sensação, gente, Deus é muito esperto, é aquela sensação de amor, de carinho. É por isso que quando a mulher tem neném, quer escapar do marido. Porque, primeiro, tá com segredo, se acha a barriga, mas se acha um bichinho estranho, tá cheio de serotonina e ela se volta só para o neném, porque ele realmente precisa de atenção, em média, cada 2, 3 horas. Olha só como a gente faz as coisas de forma inconsciente. E isso a gente leva o filho junto. Que faz a mãe? Para cima e para baixo com o neném. E que é natural. E não saber emocionalmente dividir o momento do casal, o momento... Gente, quando o Ricardo nasceu, eu não casei, o pai dele não assumiu, foi difícil. Por isso que hoje eu sou pediatra e por isso que hoje eu desenvolvo esse trabalho. Porque eu quase asfixio meu filho tanto amor.
de tanto amor. E depois eu corri atrás do prejuízo psicológico, porque eu percebi que eu estava super protegendo e eu estava querendo pensar. E teve uma época, então, quando eu falo da importância do dormir no seu espaço, de respeitar o sono dessa criança, de estar ao lado, mas ninguém respira por ninguém, ninguém come por ninguém, ninguém vive por ninguém. Eu cheguei a pôr o Ricardo na cama, porque aí eu colocava na cama e ele dormia. Aí como é que eu sentia? Nossa, eu estou maltratando meu filho. Agora olha o que é que o nosso cérebro marcou. Carreguei esse ser 9 meses. Então o que é que vocês estão adaptados? Carregar o filho. Proteger esse filho. Então eu sou a mantenedora, eu sou a protetora, eu sou a cuidadora. Então vai muito, muito pensamento de forma inconsciente. Então a mãe está lá sequestrada no sistema límbico da emoção junto com o filho. Olha que interessante, né? Por isso a dificuldade que às vezes as mães têm de colocar os filhos para dormirem no próprio espaço. Esses cuidados constantes, do 0 a 2 anos, eles são mais persistentes. Eles são mais persistentes, né? Porque realmente a criança precisa da dependência do banho, da alimentação, tá com pouca roupa, tá com muita roupa, proteção. Isso a gente chama de cuidados, proteção, mas que ela venha até com o equilíbrio da emoção, entende? Para que a gente ajude a esse ser a crescer mais independente. Ninguém é 100% independente. Mas se a gente não tiver cuidado, as nossas crenças podem empacar a gente não consegue ir para frente e não sabe por quê. Não é que ela, mesmo os adolescentes, né? Não sabem, são inteligentes, mas não vai, mas não conseguem. Ou o outro extremo também é preocupante. Não ligar muito e aí essa criança, esse adolescente, cresce achando que não está sendo cuidado. Então, é a observação. E a alimentação, gente, a alimentação é de uma importância capital. Então, do 0 a 6 meses, o leite materno, se puder. Se não puder, façam o máximo. Não podem, não se massacrem por isso, né? Porque tem vezes que o corpo, a medicina muitas vezes não explica porque essa mãe não conseguiu amamentar. Às vezes a mãe precisa trabalhar fora. E muitas vezes esse corpo não produz o suficiente. Então, dentro daquilo que puder ser o melhor possível, por quê? Porque os neurotransmissores, eles são produzidos no intestino. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Os neurotransmissores, eles são produzidos no intestino. Então, o que acontece? Se esse intestino, desde bebê, ele já começa a sofrer pressão de alimentação inadequada, são crianças que não dormem bem. Fome, viu, gente? Faz o bebê não dormir bem. Foi interessante falar. Então, essas crianças não produzem neurotransmissores. Quando há uma orientação na qualidade da alimentação, há uma importância grande, porque se eu não produzo neurotransmissor que é produzido no intestino, uma pequena parte vai para o cérebro, eu não durmo bem, eu não raciocino bem, eu não tenho bom humor, eu começo a ter infecções de repetição. Então, este limite, tadinho de, eu sempre digo assim, tadinho porque vocês deram, tá certo? Porque muitas vezes, vai passar vontade. Quem passa vontade é adulto. Porque adulto já teve experiências. A criança muitas vezes assim, eu posso dar um pouquinho, porque quando eu vou pôr na boca, o neném faz e não tem nem 6 meses. Mas lembrando que o bebê tem a fase que a gente chama fase oral, que tudo é boca. Então ele não sabe que ali é comida, ele não sabe que ali é gostoso. Entende? A gente sabe o que é a partir da experiência de vida que nós temos. Agora vamos passar, deixa eu ver aqui, para outra etapa. Gente, dá para entender, né? E aí vem a criança de 2 a 7 anos. De 2 a 7 anos, quais são de 2 anos, né? As características mais comuns? A retirada de fralda,
a chupeta, continua o sono, porque até 3 anos o bebê tem o que a gente chama de despertar noturno. Algumas vezes pode ser o distúrbio do sono, mas aí o pediatra tem que ver. Vem as birras, vem os medos, vem a escola, e eu pus aqui, ó, o excesso de mídia. Então, isso daqui vem dos 2 aos 7. Fralda. Quando se tira a fralda antes do tempo, vocês vão exigir daquela criança que ela tenha um desenvolvimento neuromotor que talvez naquele momento ela não esteja adaptada. Diz assim, eu tirei, mas aí fez xixi tudo, aí eu pus a fralda de novo. Então, isso daí não é bom para o cérebro da criança. Uma coisa em relação à fralda que não é bom para a emoção da criança. Aí tirou, aí a criança fez xixi. Nossa, que feio! Ah, a mamãe ficou triste. Não, gente. Não fazer isso. Porque, olha, fase oral que é boca, fase anal, que é uma fase que começa assim aos 5 anos, mais ou menos, né? Ela vem se instalando a partir do 3, a fase anal, que é quando você vai tirando a fralda. Ou seja, no momento que vocês forem tirar a fralda, tem crianças que elas começam mais tirando durante o dia, depois ela vai treinar esse cérebro para a noite. As fezes é o mais difícil para eles. Tem criança que fica durinha e chora e anda com as perninhas duras e vai escondendo atrás do sofá e reclama e grita, mãe, põe a fralda, põe a fralda. Gente, tudo isso é natural. Então, nunca falar para essas crianças assim, ai, que feio, você já é um mocinho, você, não é nada. Nunca falar isso, não é nada. Porque para a criança é. E o cérebro da criança, então, não é nada. Eu sempre faço essa analogia. Imagine quando a gente vai procurar um amigo, e aí a gente está com uma tristeza, com algum problema, que para aquele amigo não é nem tão sério, mas aí o amigo diz assim pra gente, isso não é nada. O que é que a gente sente? Né? Então, para a criança é sim, porque ela está em fase de mudança de vida. Então, é importante essas crianças passarem cada fase adequadamente. Um exemplo de uma fase, eu estou lá na frente, eu sou um escolar, mas eu estou na fase oral de bebê. Quer ver uma coisa? Eu, com 4 anos, eu pego chupeta e mamadeira. Como é que esse cérebro vai entender? Olha o bebê da mamãe. O neném tem 4 anos. Como vai ser a cabeça desse neném? Mas, ao mesmo tempo que dá chupeta e a mamadeira e diz assim, o bebê da mamãe, diz assim, você já é uma mocinha. Aí essa cabeça dá um tilt, não dá não, gente? Entende? Então, veja, chupeta. Chupeta em última instância. Pelos prejuízos que ela dá em relação à respiração, em relação à audição, em relação ao aparelho digestivo, em relação à emoção, em relação à musculatura, entende? Mas chora. Por que é que esse neném está chorando? Às vezes até dá um pouco, parou, tira, mas não dá constantemente, porque alguns momentos essa criança, esse bebê quer falar alguma coisa. Uma fala às vezes que o bebê tem, eu quero o seu colo. Ele não sabe falar, ele vai chorar. Mas aí não, toma chupeta. Mas não era colo que ele queria, porque ele parou. Sabe por quê? Já foi comprovado que quando o neném fica chupando a chupeta, ele aumenta a dopamina. A dopamina é um hormônio do prazer. Mas ele queria quem? A mãe ou a chupeta? Ele queria um colo seguro. Quem dá é a chupeta ou é a mãe? Mas olha, doutor, eu ponho no colo, eu vou para lá, eu vou para cá, ele não para, aí ele chora. A depender da idade um pouco, depois tira. Porque ele acalma, ele sai daquele sistema límpido, a gente resgata, depois tira e olha nos olhos do neném e fala assim, eu estou aqui. Entende? Isso é um porto seguro, isso é o apego seguro. Porque muitas vezes o neném fica com a chupeta, e o que vai a mensagem para o neném, ele não tem a mãe, ele não tem o pai ou o cuidador. Gente, isso forma um vazio no psique do neném. E aí esse vazio, às vezes, a criança leva, e a gente leva, e muitas vezes quando vai fazer a parte de terapia, lembrou que lá atrás a mãe não dava atenção. Não é, Keila?
E olha, foi algo grave? Não. Vocês deixaram de amar? Não. Mas o que é que eu estou falando? A importância que é ao treinar os filhos a passarem cada etapa da vida adequadamente. Isso é de uma importância capital. Então, se necessário, repetir o sono. Não é fácil muitas vezes, né? A mãe deita, cansada, e aí, a depender da idade, cada idade que o bebê acorda tem um motivo. A média pior, assim, do despertar do neném no 9º mês, geralmente é. Isso daí tem o que a gente chama um pulo, um salto quântico desse desenvolvimento psíquico e neurológico do neném. Eles olham para os pais diferente, eles já têm inícios rústicos de sentimento, porque, olha, gente, bebê não ama pai e mãe não, viu? Bebê confia, depende, precisa, confia, assim, entende? Mas não é amor, não. Olha, eu ouvi uma coisa muito interessante hoje de um psicólogo. O ser humano ama quem ele respeita. Olha que interessante. Primeiro vem a segurança, o respeito e o amor. Nós pais temos o medo de que os nossos filhos nos achem ruim e não nos amem. Inconscientemente, nós temos a dúvida se a gente está maltratando ou massacrando esse filho e não quer que esse filho sofra. E muitas vezes o sofrer é um limite bom, que vocês acham que é sofrer, e é um limite bom para que eles adquiram a energia psíquica para superar as próprias dificuldades, para saber vencer os nãos da vida, as próprias frustrações. E como é que esse cérebro vai aprendendo? Não é assim, 7 anos, começa os primeiros sinais de raciocínio. Então, vamos deixar para 7 anos. Não, porque primeiro é o condicionamento. Primeiro eu confio, primeiro eu aceito, aí depois eu respeito. E olha só, quantas vezes, vamos fazer uma analogia aqui, quando cada um de nós, quando cada um de vocês tiver um problema sério mesmo, vocês vão procurar quem é firme, quem mostra um caminho, aquele que passa a mão e diz, não, é isso mesmo. Entende? É como... Jane, Oi. A HP está falando para você falar a frase de novo. Eu acho que é a frase da psicóloga. Eita, pega. Que os filhos, geralmente, eles primeiro respeitam, mas que a gente ama primeiro quem a gente respeita. Isso estou falando. O amor vem da admiração, o amor vem da confiança, o amor vem do respeito. Tá certo? A alimentação, e vocês percebem, ó, de 0 a 2 anos tinha a alimentação. A alimentação aqui, novamente. Por que é que uma criança faz birra? Lembra que eu falei lá atrás, né? Que o cérebro de baixo é o cérebro que ele está mielinizado. Quando uma criança, você diz não para uma criança, aí tem aquele sentimento, porque ela ainda não viveu tanta frustração. Relembrando, quando ele está no útero, é formado sem fazer esforço. Nasce, come, toma banho, é cuidado. De 0 a 2 anos é protegido na forma de andar, toma banho, se dá comida na boca. Ou seja, aquele ser começa a partir dos 2 anos a ter mais independência. Então, eu tenho independência para umas coisas, mas eu não tenho para outras. Eu quero fazer o que eu quero. Eu quero fazer o que eu quero. Mas aí eu não sei o não, porque esse cérebro não aprendeu lá. Ele vai aprender agora, quando as experiências começam a surgir. E o que é que se comprova? Que quando um pai e uma mãe diz não para o neném, aumenta o cortisol. O cortisol vai lá para essa região de trás, que eu mostrei lá. E aí, o que é que acontece? A criança entra em um sistema e chora. Não dá para dizer assim, você vai fazer isso e isso. Não dá, porque cada caso é um caso. Mas, em resumo, o que é necessário fazer? Vou dar um exemplo. Uma criança de 2 anos, que é isso aqui. É para dar? Não. Não é para dar. Mas eu vi no YouTube uma criança que chorava. O pai deu o celular, ela ficava vidrada. E fica, porque a luz, ela é encantadora de cérebro de neném. Tá certo? E aí o que é que acontece?
Excesso de mídia, para esses nenéns de 2 a 5 anos, eu geralmente digo não dê, porque isso vai lá para o centro de gratificação do cérebro, o centro do prazer, leva a rapidamente a dependência. Ah, doutor, mas pelo menos acalma. Então, vamos pensar, dentro dos valores da minha família, dentro da visão que eu tenho, eu quero um filho como? E como eu quero ser como ser humano? Que foi ontem até uma dinâmica que a Daisy fez. Como é que eu penso que eu quero ser como ser humano? Eu, pai e eu, mãe, eu consigo dizer não para mim, sim para mim? Entende? Eu consigo superar as frustrações? Então, é necessário uma autoavaliação de como que nós somos na nossa emoção. Porque aquilo que uma criança de 0 a 2 anos não consegue fazer, antes eu, pai e mãe, não consigo fazer. Mas por que eu não consigo fazer? Como é que está essa emoção? Como é a minha história? Eu me determinei, como a Daisy falou ontem, né? Eu me determinei que eu não vou ser como meu pai e minha mãe, então eu vou ser muito permissivo? Ou eu vou ser muito duro? Então, gente, são questionamentos que são necessários se fazer, porque a gente está conduzindo seres que são diferentes de nós, mas que nós temos a responsabilidade de conduzir. Então, celular, não. Nem para acalmar, volta a dizer, quem acalma a criança é paciência de pai e mãe, resiliência de pai e mãe, temperança de pai e mãe. Tá certo? Bem, então, medos. Aí as crianças começam a acordar porque tem medo, começam a estranhar porque tem medo. Medo é um dos primeiros sentimentos que as crianças elas tornam conscientes, né? Então, por exemplo, uma criança que tem, na essência dela, ela é uma criança medrosa. Eu super protejo, deita comigo, dorme comigo, sabe o que está acontecendo? Eu potencializo a esse ser humano ter tanto medo que quando for lá na frente se sujeita a qualquer coisa do cônjuge, se sujeita a qualquer coisa de uma empresa, se sujeita a qualquer coisa de amigos. Por que tem hoje tantos adolescentes que estão se mutilando? Né, Keila? Se você quiser falar rapidinho sobre isso, é porque não aprendeu. Uma das coisas é a superar as frustrações. Você quer falar rapidinho sobre isso, Keila? Eles não passaram, é uma proteção tão grande, né, de tudo, não deixa a criança sofrer ela ter o fracasso, ela saber lidar com a frustração dela, porque nem tudo ela vai ter, nem tudo ela vai conseguir, né? Se hoje a gente fala como adulto, você não consegue fazer todas as suas entrevistas de emprego e passar para o emprego. Então, você faz 10 entrevistas, de repente você passa em uma, mas 9 foram fracassos. 9 foram coisas que você teve que superar. Você ficou triste? Ficou, mas você se supera. E o que a gente faz com os filhos, né, desde pequenininho, como a Jane está falando aí, a gente protege eles de não terem frustrações. Então, assim, e a gente não faz isso, gente, isso é importante falar. A gente não faz isso porque a gente é mal, não. A gente faz isso por amor. Por amor. Por amor, grande amor. Então, a gente vai fazendo isso e quando chega na adolescência, né, pré-adolescente, adolescente, eles não sabem lidar com isso. Então, eles não sabem lidar quando um amigo diz não para eles, quando um professor chama atenção, quando um garotinho ou uma garotinha que eles estão gostando não compartilham do mesmo desejo, da mesma vontade de namorar. E aí eles não conseguem. Então, assim, às vezes um professor, esse fracasso para ele, essa frustração é tão grande que ele não quer voltar na escola. E eles se mutilam, eles fazem isso. E o pior, essa mãe de adolescente muitas vezes vai na escola reclamar do professor porque ela mesmo quer ainda continuar nessa superproteção. Então, não deixa ele crescer. E é difícil para os pais, muitas vezes, deixar os filhos crescer.
E deixar os filhos crescer não é soltar, né? É acompanhar. Aquilo que eles puderem fazer com 2 aninhos, ele jogou o brinquedo no chão. Deixa lá. Vai buscar. É importante a forma de comunicar. Veja, agressividade é uma coisa e firmeza é outra. Então, a comunicação não violenta. Então, o que é que eu percebo hoje? Eu rio muito, porque eu vejo muito assim, algumas falas no Face, no Instagram. Não é nada disso, eu sempre apanhei, e olha, eu estou aqui, eu dei para alguma coisa na vida, meu pai me bateu muito. Mas como será essa pessoa internamente? Gente, o que eu digo é para valer a vida, a pena viver essa vida. Que qualidade emocional. E como é que vai trabalhar esse filho? Tá bom, para ele foi bom, mas aí ele repete. E esse filho, se ele vier com uma personalidade mais emotiva? Porque a gente precisa ver aquele filho, precisa olhar aquele filho, compreender, né? E aí aquele filho lá na frente é um depressivo, lá na frente ele faz alguma coisa ruim para ele mesmo, lá na frente a vida para ele não vale a pena, lá na frente não tem respeito pelo pai. Então veja, se formar, ter um canudo ou ter dinheiro, não é isso só que envolve a vida de um ser humano, é a qualidade de vida. E nós pais que trazemos hoje tantas dores, vamos trabalhar, não é, Keila? Vamos procurar ajuda. Temos que ajudar. Temos que procurar. Tenho que procurar ajuda. Gente, eu procuro ajuda. Olha, quando a minha cabeça dá um piripaque, eu procuro ajuda, sabe? Por quê? Porque não é fácil, gente, você conduzir pessoas no consultório. Não é fácil você ser escolhido para ajudar essas pessoas a gerenciar a família, como, por exemplo, a mentor ou como um coach. Não é fácil a gente conduzir um filho. Entende? Quantas vezes eu me policio para que eu não superproteja, não vá fazer? Olha, é policiamento mesmo. O educar é para o resto da vida. E se autoeducar, isso tem uma importância muito grande, ou seja, o que é que eu estou precisando nesse momento? Eu estou precisando me desprender do meu filho? Porque eu estou muito, se eu não estou sabendo como fazer, ou eu sofro, e que é natural, quando eu tenho que dar o limite. E, gente, isso não é besteira, não. Isso acontece, né? Não é assim, olha, eu dizer para vocês, olha, sabe, na fralda, você vai assim, ó, você tira só de manhã, você mostra o piniquinho para o neném ou põe no aparelho sanitário, e aí o neném vai dizer assim, tá bom. Não. Tem criança que tem medo, que acha que vem um bicho por baixo do neném e vai morder o bumbum. Quantas crianças já não disseram que o bicho vai morder o bumbum, né? Tem crianças que, é assim, por incrível que pareça, eu estou perdendo, é o primeiro luto, é quando tira a fralda, ou seja, eu já estou andando, eu vivia no colo. É o primeiro luto que o neném tem. Depois vem o luto, né, na entrada da adolescência, né? Ou seja, eu não sou criança, eu não sou adulto, o que é que eu sou? Ou seja, as crianças sofrem lutos. E a gente também, porque o filhinho do papai e da mamãe está indo. E se ele for, o que é que eu vou fazer da minha vida? Olha que interessante, né? E eles têm que aprender a passar pelo luto, né? É saudável, é crescimento. É saudável. É saudável. Olha, nessa etapa agora, por exemplo, que nós estamos passando, as crianças, dentro da idade de cada um, vocês não podem esconder a verdade. Mas como eu vou dizer se é uma criança de 2 anos? Contando uma história. Olha, tem um bichinho que quando pega a gente, é por isso que a gente não pode sair. Agora, olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Meus filhos estão que não aguentam, que estão só dentro de casa. E estão todos nervosos. Aí eu vou vendo a história, está nervoso nada. A criança está brincando, está correndo, está pintando sete, só que pai e mãe está cansado, tem que arrumar casa. Não está adaptado a essa história, porque o filho vivia na creche, eu vivia na escola, a mãe vivia trabalhando. O estresse está no adulto. Porque, olha só, uma criança de 4 anos, 5 anos, ela não tem foco. Então, ela faz assim, ela pega aqui, aí depois ela pega aqui. Aí ela vai escrever, e depois ela quer TV, e depois ela quer o pai, e depois ela quer a mãe. Isso não é hiperatividade, entende? Então, o que é que a creche faz? Todo mundo, é de passeado, eu sempre digo, né? Toma banho. A criançada come de 2 em 2 horas, ou seja, na alimentação é uma coisa muito interessante. Olha só, gente, de 0 a 2 anos, a criança ganha muito peso e cresce muito rápido, então ela come muito.
Quando chega 2 anos, ela começa a desacelerar ganho de peso e altura. Elas começam a diminuir o apetite, um dia come, outro dia não come. Aí, a escola, porque tem que fechar 5, a criança come de 2 em 2, a criança não tem fome. Ah, venha buscar que a criança não comeu. Lógico, metabolismo está menor de comer, mas de pintar os 7, não. Ah, seu filho tem hiperatividade porque ele não dorme. Entende? Ou seja, a criança hoje, ela está sendo padronizada de hiperativa, ela está sendo padronizada, está magrinha. É uma fase, a partir de 2 anos, as crianças viram lápis. Até 1 aninho elas são gordinhas, depois elas ficam magrinhas. E isso é avô, tio, primo, padrinho, madrinha. É muito magro. É para dar uma vitamina. Veja. E a criança, ela respeita muito o relógio biológico. Nós é que aprendemos a sair da fisiologia. Da alimentação, da emoção. Entende? Então, quando a criança, ela diminui a quantidade de alimentação, aí esse é o maior perigo nessa fase. Ah, então vou dar um salgadinho porque pelo menos comeu alguma coisa. Não, não. Do pouco que ela comer, que ela coma com qualidade, para eu não lesar esse intestino, para que eu não diminua a produção de neurotransmissor, porque todos nós precisamos de neurotransmissores para aprender, neurotransmissor para dormir, neurotransmissor para chorar e para sorrir. E se esse intestino está destrambelhado, Deus tem misericórdia, entende? Então, a alimentação, ela é muito importante e respeitando, gente, a quantidade dessa criança, a variedade dessa criança, o sono dessa criança. E, gente, olha, aqui é um alerta, eu pus aqui excesso de mídia. A Organização Mundial de Saúde, o Conselho de Pediatria fala que o ideal seria, até uns 4, 5 anos, a criança não pegar. Tá certo? O que é que a criança precisa? Brincar, correr, montar, desmontar, rasgar, subir, pular. Por que isso? Este cérebro de dentro, ele precisa dos neurônios de fora para fazer ligações, para que diga assim, olha, agora de tal e tal idade você vai conseguir andar, você vai conseguir pular, você vai conseguir escrever, você vai conseguir pintar. Essas crianças que pegam celulares de forma precoce para ficar quieta, são crianças que têm dificuldade de aprendizado. Um estudo mostrou agora que tem crianças que não sabem amarrar um cadastro, mas sabem, olha as comparações que foram feitas, mas sabem pegar um celular e teclar e ir no YouTube. Não sabe arrumar um cadastro. Comprovado. Comprometimento da parte motora grossa e motora fina. A criança nessa idade não tem foco, elas começam a ter foco 7 anos. É por isso que a gente começa um processo de coaching com a criança com 7 anos, porque ela já consegue escrever um pouco, ela já consegue pensar, ela já tem uma formação do raciocínio de 2 a 7, a gente de 2 a 8, mais ou menos, eu faço com os pais. A partir de 7 até os 2 eu faço com as crianças. Por quê? Esse cérebro precisa do seu tempo para desenvolvimento. E aí a criança vem dos 7 aos 12 anos. E aí o que é que acontece? A criança entra para um novo grupo, que é a escola. Aí a criança começa a aprender um monte de coisas boas e coisas que para dentro dos valores da minha família são ruins. Por exemplo, meu filho não xingava. Ele foi para a escola, ele começou a chegar aqui e chamar nome. Por quê? Porque a criança, ela aprende pela observação. Não adianta, gente, vocês dizerem assim, olha, não faça isso, não, vamos pensar. Uma orientação, eu digo assim, olha, o ideal é suco natural. Tá bom. Aí o papai e a mamãe tomam um monte de refrigerante, mas eles têm que tomar o suco natural. Ou seja, tem que haver uma concordância nesse lar. Quais são os valores que tem nesse lar e que eu, pai e mãe, cumpro, ajo, porque a criança ela vai por observação. E aí, nessa fase, a criança começa a entrar para um novo grupo. Começa a ter mais amigos, começa a ter mais aprendizados. Aí, essa criança começa a ter mais dificuldade, que é natural. Eu saio de um ambiente que eu me sinto protegido, um ambiente mais tranquilo, ou não, e eu vou para o mundo.
Só que eu não aprendi lá atrás a dormir no meu quarto. Eu não aprendi dentro da minha idade, cada idade, fazer o que eu posso fazer. Eu não aprendi a respeitar o pai e a mãe. O fato de respeitar, a gente não quer dizer que não vai fazer birra. E o que é que eu, voltando, falei para vocês? Não é bater, não é conivência. É firmeza. Conversar. Tem momentos, nos momentos de estresse, não conversar, porque esse sistema límbico está ali, ó, tomando conta da emoção, pensamento não vai adiantar. Mas no momento atrasado, falar com firmeza, orientar. O nosso cérebro não entende assim, olha, não pegue isso. O que é que o neném entende? Pegue isso. Então, quando vocês dizem não pegue isso, ele vai e pega. E vocês não entendem, ele é teimoso. Não. Ele está aprendendo. Meu filho vai ser birra. Não, a birra vai até 3 anos. Então, como vocês vão conduzir? Isso é que importa. A forma que vocês vão falar não é bater, gente. Quer ver uma coisa? Eu pus ele no cantinho para pensar. Imagina, criança, 3 anos, não tem raciocínio, aquele cantinho para ele nada, já é comprovado. É a mesma coisa. É mais valioso você mostrar a ele, né? Que aquele comportamento não foi legal. Por que não foi legal? Então, fazendo boas perguntas para as crianças. E qual é o hábito que o adulto tem? Eu mando e você obedece. Em parte é assim, né? Porque nós estamos conduzindo. Mas não é mandar, eu oriento. Para um pai conseguir fazer isso, isso quer dizer que o pai e a mãe têm hierarquia. E esse pai e essa mãe estão conseguindo respeito. E esse pai e essa mãe não está lesando a essência desse filho. Ou seja, tem crianças que são difíceis, tem crianças que na fase da birra não é fácil. Mas, gente, como diz Márcia Belmiro, o pacote está aí. Foi convidado a chegar e o trabalho está aí. Se vocês estiverem em uma empresa e o chefe quiser que vocês têm que fazer alguma coisa, tem que fazer, porque a empresa antes. E se vocês gerenciam uma empresa, vocês não vão dizer para os funcionários o que tem que fazer, porque essa é a empresa antes. A família é uma empresa, né? Então, vamos supor, Valéria Magalhães é uma empresa, né, Valéria? Ou seja, então, como é que essa empresa eu estou conduzindo? Senão vai falir. E que falência é essa? Psíquica? Emocional? Que falência poderá ser, né? Então, essa é uma fase que a criança está tendo, a descoberta de si mesma. Ou seja, é uma fase que é boa no momento que a criança faz alguma coisa acertada, vocês honrarem, vocês valorizarem. Mas também vocês não elogiarem do nada. O elogio daquilo que a criança não realmente conquistou, esse não vai levar ela a nada. Ou seja, vai levar fragilidade lá na frente. Ou seja, mas se ela conquistou, ela fez, olha, nós estamos do seu lado. É necessário, gente, por exemplo, essa época de quarentena, é necessário horários. Porque as coisas daqui a pouco vão voltar ao normal. Então, se a criança perde, tá de férias, aí dorme 1 da manhã, acorda 11, meio-dia, e quando chega na semana que vem, que já vai começar as aulas, aí quando chega sábado, esse cérebro, coitado, tem que se adaptar em 48 horas, o que ele se adaptou a 1 mês, a 2 meses. Entende? É que nem o horário de verão para a gente. Não é difícil, é transtornante esse horário de verão. Né? Ou seja, o nosso cérebro ele fica adaptado a uma hábito. Gente, mudar hábito não é fácil. A gente adaptar um ser humano a não ter responsabilidade, a não se reconhecer capaz, a gente adaptar uma criança a não ter limite, a gente adaptar uma criança a não saber dividir o próprio espaço, a gente não adaptar a criança à independência. Quando ela chega aos 7 anos, vai para o mundo, agora você já tem 7 anos, você é um mocinho, como você não sabe fazer isso? Cadê o cérebro que não aprendeu? Cadê a emoção que não aprendeu? Né? Então, essa fase é uma descoberta de si mesmo. Mas essa descoberta de si mesmo está relacionada ao que ele aprendeu. Mas o que ele é, mas o que ele quer ser e fazer. E o ideal é ter uma certa congruência, né, sobre esses 3 pontos. Eles começam a ter mais interesse pelos amigos. Então, cuidados a ter. Primeiro, estudo. É necessário a criança ter um horáriozinho de estudo.
É necessário a criança não ter excesso de mídia, é necessário a criança ter hora de dormir, como é necessário o adulto ter hora de dormir. É necessário, olha, a alimentação ali. Vocês percebem o quanto isso é importante? E essa aqui eu pus, ó, quinto, bullying. Gente, o que eu tenho trabalhado no todo, criança de 7, 8, 10 anos, que não estão sabendo emocionalmente aceitar as brincadeiras dos colegas, porque eles não aprenderam lá atrás, é muito grande. Antigamente, ontem eu até falei, eu tinha muito complexo porque eu era baixinha. Então, sempre diziam assim para mim, eu não quero namorar você que você é baixinha, você é feia porque você é baixinha. Então, eu era muito complexada porque eu era baixinha. E aí, uma vez eu disse para minha mãe assim, mãe, eu estou precisando de um psicólogo. E eu chorava. Aí minha mãe disse assim, seu psicólogo, o cinturão do seu pai. Aí, naquele dia, eu tive tanta raiva da minha mãe, mas tanta raiva da minha mãe. Porque realmente, assim, eu não sabia que era autoestima baixa. Mas eu sabia que eu estava triste e eu não me aceitava. Eu não me aceitava. E naquela época, até mesmo porque naquela época o tratamento psíquico ele não era tão observado, ele não era tão trabalhado como hoje é trabalhado, ok? Então eu sofri muito bullying. Mas, em contrapartida, algumas coisas da educação, da firmeza da minha mãe, eu adquiri mais fôlego. Então, para onde foi que eu transferi? Uma fuga, né? Naquela época. O estudo, ser a boazinha, a que aceita pelo grupo, a que todo mundo dizia as coisas, então eu ia fazer. Vocês percebem que o extremo não é bom? Nem ser muito duro e nem ser muito mole. Para que os filhos cresçam mais capacitados. Isso não quer dizer que não sofram. Isso não quer dizer que não choram, mas que ultrapassem. Para que lá na frente, quando eles sofrerem bullying, eles não sejam, os nossos filhos, eles não sejam subservientes ao sistema para que eles sobrevivam emocionalmente. E falando aqui, falando nos processos, né, que foi do nascimento aos 7 anos, esse autor, Stephen Covey, ele escreveu um livro chamado 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes. E aí eu fui ler uma reportagem dele, e ele escreveu os 7 hábitos de uma família eficaz, porque ele percebeu que algumas coisas faltavam na família dele. E aí ele escreveu esses 7 hábitos para a família. Então, se vocês puderem ler esse livro, 7 Hábitos das Pessoas Eficazes, gente, é muito bom. Hábito 1, os pais serem proativos. O que é ser proativo? Ser um agente de transformação da própria família de vocês. Mas para que eu seja proativo, eu tenho que observar. Só o filho não. Observar vocês, o sentimento de vocês, onde vocês querem chegar. Volto a dizer, valores, missão e visão. Ou seja, por que é que nesse momento eu vou dar uma alimentação adequada para minha família, para o meu filho? Saúde, bem-estar, sono, aprendizado. Ter um sentido. É necessário a gente entender o porquê de ter alguns comportamentos. E quais são os comportamentos que dá mais dor para uma criança? Aqueles que é do limite, né? Aqueles que estão mais relacionados. Então, ser proativo, um agente de transformação. Mas essa transformação é necessário começar em mim, como pai e como mãe. 2, comece com o objetivo em mente. Qual é o tipo de família que vocês querem ter? Qual o tipo de pais que vocês querem ser? O melhor que vocês puderem. Tem dificuldade? Procure ajuda, gente. Hoje, graças a Deus, nós estamos numa fase da vida que as pessoas se ajudam. E tem várias formas, né, de procurar e de se ter essa ajuda. Então, começar com objetivo em mente. Qual o objetivo? Filhos mais equilibrados. Eu vou ter esse trabalho agora, eu não vou dormir direito, eu vou ter que deixar a casa para lá para poder brincar com meu filho. Cada um vai saber o que vai fazer em cada momento. E volto a dizer, educar dá trabalho. E trabalhar dá trabalho.
levantar da cama dá trabalho. Então, veja. O filho dá trabalho. Dá. Mas nós damos trabalho também, nós adultos. O marido dá trabalho para a mulher dá trabalho para o marido. Entende? Então, trabalho por trabalho, a palavra trabalho tem uma conexão assim ruim, às vezes eu percebo, na interpretação das pessoas. Nossa, você trabalha demais. Nossa, como você aguenta? Ou seja, mas se eu tenho esse filho, para ele ter essa saúde psíquica, emocional, eu vou ter esse trabalho, esse bom trabalho. Tá certo? Hábito 3. Começar pelo começo. Qual é a prioridade da vida de vocês? Quem tem filhos? Quem está aqui tem filhos. E quem está aqui tem hoje um objetivo, né? Ou seja, fazer da família uma prioridade. Gente, o mundo está turbulento mesmo. A drogadição está aí. Muito grande. As depressões no alto nível, no alto nível. E não é só de adulto, não. As crianças estão começando a ter sinais de depressão. E pasmem, o início da depressão, ela começa em uma tristeza da criança. E já estudos estão comprovando que há uma percepção dessa criança de ela não ser observada, ela não ser querida e ela não se sentir em um lar que a acolha. E muitas vezes esse lar não tem briga, não, gente. Por teoria, esse lar está tudo tranquilo. Mas essa criança ela não se sente atendida nas necessidades. E muitas vezes essas necessidades é do amor. Não é do ter, é do sentir. Hábito 4. Tenha em mente o eu ganho quando outros ganham, né? Passar do eu para nós. Eu digitei errado, outros ganham. Passar do eu para o nós. Ou seja, o nós é o casal. Se em algum momento não existir parceria, que isso pode acontecer. Quais são esses outros nós? Outras pessoas da família, uma religião, uma outra ajuda, um psicólogo, pessoas que estão caminhando ao lado de vocês. E quando é um pai solteiro ou uma mãe solteira? Eu sou uma mãe solteira. Eu busquei muita ajuda. Eu busquei terapia, eu busquei amigos, eu busquei religião, eu busquei família. Porque quando eu vim para Indaiatuba, eu vim só com meu filho. Imagina, eu não conhecia ninguém, fui chamada aqui para fazer um trabalho pela prefeitura. Fiquei, amo essa cidade, né? Então, ou seja, e mesmo quando os casais estão juntos, muitas vezes está o nós e a pessoa se sente só. Então, haver uma comunhão do ganha-ganha, né? E que ontem foi até falado aqui pela Deise, né? Da parceria. Hábito 5. Procure primeiro entender, para depois ser entendido. Resolva os problemas familiares por meio da comunicação. Casais conversarem. Muitas vezes é difícil a mulher ou o esposo, o marido ou a mulher, é muitas vezes difícil dizer aquilo que não está gostando. Mesmo que não se tenha um retorno, gente, fale, porque aquilo que a gente engole faz a gente adoecer. É veneno. Fale, pelo menos fale. E na hora que for falar com essa criança, volto a dizer, firmeza não é igual a grosseria, mas firmeza, persistência. Essa criança precisa perceber que ela está em um porto seguro, que ela está em um ambiente de segurança. E o fato de nós darmos limite para os nossos filhos não quer dizer que nós não seremos amados. Antes seremos respeitados. A comunicação hoje não violenta, ela, gente, evita até guerras. Imagina dentro de um lar, né? Hábito 6, sinergia. Construir a unidade familiar ao mesmo tempo que aceita as diferenças. Gente, nunca compare filho. Sua irmã não sei o quê. O meu filho é diferente. Mas quem é que é igual? Pense assim, você é muito duro. Imagine que um esposo, uma esposa, tá assim, aí vocês estão em uma festa, tal. Aí um de vocês diz assim, o esposo ou a esposa é tão diferente de você. Ó que dor. Ixi, ó que dor, gente. Você imagina, irmãos. Isso, aí o outro fica quietinho.
Os pais acham que a criança não entende. Aí sabe o que acontece? Autoestima baixa, eu não sou bom o suficiente, eu não faço as coisas boas o suficiente. Essas crianças muitas vezes começam a ser agressivas ou deprimidas. Essas crianças começam a ser de tal forma tão concorrentes, ou introspectiva e deixa todo mundo pegar o que é dela. Não compare. Porque todo ser humano tem a sua essência, tá certo? Hábito 7. Afia a serra. Esse aqui eu achei bom demais. Renove o espírito, tomando como base tradições. Tradições aqui a gente relaciona muito valores. As tradições que eu trago, que eu aceito para mim. E os valores que o esposo traz é diferente, muitas vezes iguais. Mas dentro dessa diferença, como vocês podem unir, para que dentro desses valores vocês eduquem os filhos de vocês. E aí, quais são as características de uma família de sucesso? Comunicação. Então, você vê lá, falou sobre comunicação. Comunicação de respeito, comunicação não agressiva. Esperar o tempo dessa criança. Na hora da birra, dá um tempo, mas fala o que tem que ser falado. O respeito, gente, não esperem chegar na adolescência. Na adolescência, olha, até 7 anos, a personalidade já está formada. Então, a comunicação. Encorajamento de individualidades, respeitar cada um. Tem um filho que quer um cabelo curto, outro quer um comprido. Tem um filho que gosta de estudar, outro filho gosta de futebol. Olha, eu esqueci o nome do jogador, que é autista. E a mãe percebeu que ele tinha dificuldade escolar. Esqueci, é famoso, eu esqueci agora. E aí ela percebeu que ele tinha muito jeito para o futebol. Olha aí, cara, um dos maiores atletas do mundo. Ou seja, observe a individualidade do filho de vocês. Eles não nasceram para ser o professor que a gente quer, o médico que a gente quer. Não. Veja a essência deles. O importante é que eles percebam, no decorrer da existência, que o ideal é ir por um caminho no qual eles tenham ganho como seres humanos. Mas isso começa 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Comprometimento com... Messi, o jogador. Messi, esse mesmo. Comprometimento com a família. Gente, às vezes é inconsciente. A gente se compromete mais com o trabalho pelo medo da subsistência. A gente se compromete mais com o trabalho porque a gente quer galgar um ponto para dar uma melhoria para a família. Tudo isso é válido. Tudo isso é válido. Mas o comprometimento com a família é de acatar a importância, porque se vocês não estiverem bem com a família, como é que vocês vão trabalhar? De mal com a vida. Às vezes não desempenham o trabalho direito, ou às vezes lutam, passam por cima de tudo e de todos, porque se em um lugar eu não estou bem, então eu vou compensar para ficar bem em outro lugar. E trabalhos mostram que quando se tem uma família mais equilibrada, o trabalho e a empresa cresce, financeiramente se cresce mais, porque estamos em sintonia, entende? Bem-estar religioso ou espiritual, cada um tem a sua religião, mas o que a parte da espiritualidade traz valores. Por exemplo, numa etapa dessa que nós estamos passando, quantas vezes a gente não diz, Deus nos livre, não tem vacina para esse vírus. Hoje o que a gente está fazendo, né? Rezando. Quando a gente está com uma dor, uma doença, a gente aprende a rezar, não é assim? Então, que esse contato com o ser maior, ou seja, isso está relacionado a quê? Quais são os valores da família de vocês? Se vocês tiverem essa visão, eu estou repetindo sempre, missão, valores e visão da família de vocês. Então, vocês vão ter mais garra, vocês vão ter mais energia e vocês vão ter mais força psíquica e espiritual para vocês saberem ter a chupeta na hora certa, saberem trabalhar a birra, saberem dizer o não na hora certa, sem dó e sem achar que vocês estão maltratando os filhos de vocês. Conexão social. Essa conexão social, ela está muito relacionada à primeira sociedade nossa, é a família. Quantas vezes nós somos bonzinhos fora e somos muito agressivos dentro de casa? Agora, trabalhos estão mostrando que aumentou muito o índice de agressividade das crianças. Gente, eu sou meio chorona. Eu chorei muito naquele dia, quando eu li aquele artigo.
porque eu fiquei imaginando quantas crianças indefesas, né, sendo agredidas. E essa agressão, ela pode ser, olha, com um olhar. Essa agressão pode ser com uma fala. Essa agressão pode ser física. Essa agressão pode ser um abuso, seja ele físico. Hoje os abusos com as crianças estão grandes. E isso por que acontece? Pela desconexão que o ser humano está tendo com o próprio eixo, consigo e com os valores. Então, essa conexão começa com a família. Capacidade de adaptação. Sim, por exemplo, eu ouvi nesse último mês, eu preciso me adaptar à minha filha, ao meu filho. E não é porque não amo, é porque passa tanto tempo fora. Aí, agora, nesse momento que tem que ficar em casa, o filho busca muito pai e mãe. E é natural. Ou seja, o pai e a mãe é o Deus, é a religião, é o professor, é o protetor, é o amigo. Então, essa criança vai buscar vocês mesmo. E dá trabalho. De quem nasce até 2 anos, dá muito trabalho. É o não dormir, é o exigir a presença. Então, aí, a partir daí, então, qual é o valor maior que a minha família tem? Então, eu deixo neste momento de lavar este prato para ficar, mas também mostrar para a criança que naquele momento é necessário fazer a comida dele e da família. Então, fica um pouquinho com ele, explica, mas vai fazer a comida. Põe essa criança na cozinha, põe um monte de brinquedo, ela vai chorar, ela vai. Ela chora, converse e faz a comida, mas fica um pouco, 1 minuto, explica, acalma. É essa adaptação que é necessária. Adaptação marido com mulher, porque muitas vezes é assim, ah, não, tá muito tempo dentro de casa, não, já precisa ir trabalhar. E olha só, quanto tempo tem que os casais não se encontram. Um filho no meio dos dois, cadê o marido que procura a namorada onde ela anda? Ele olha para o lado e só vê a mãe. Cadê aquele namorado que a mulher procura? Está lá no quarto do filho, mas ela não se deteve, nem mesmo ele. Ele foi para o quarto do filho. E esse marido se sentiu abandonado, aí não fala para a mulher, não, cadê o filho, né, tadinho? O filho, não, gente. Ó, é bíblico. Casal é no próprio quarto, marido e mulher. Conversem no que vocês não estão gostando. Se reencontrem, namorem de novo, entende? É a rotina do casamento. Mas ninguém quer sair. Mas se não quer sair, então fique com qualidade, porque é bom sim. Sonha com o marido, sonha com a mulher, e depois que tem que trabalhar. Você entende isso que eu estou falando? Ou seja, é momento de reencontro, gente. Filho não nasceu para separar. Casal. Que eu digo separar, não é separar, acabar casamento. Separar, às vezes, do diálogo e separar fisicamente. Filho é filho. Existe uma pirâmide de hierarquias. Vocês não podem pôr hierarquia onde os filhos não têm a capacidade de conduzir. Filho é filho. Hierarquia é pai e mãe. Filho é filho. Entende? Capacidade de apreciação. Apreciar esse filho quando ele fizer algo bom. E na hora que for algo que não for bom, de tal forma falar com essa criança e falar o que é necessário, mas não mostrar que ela é errada. O comportamento é errado. Né? Falar para esse esposo, olha, eu não estou gostando, eu estou sentindo. Que resultado se vai ter disso? Isso é só com o tempo. Mas, assim, o quanto que vocês estão dispostos, nesse momento, a ter uma qualidade, primeiro, de vida em família. E segundo, valores de família e visão de família. Como vocês querem ver o filho de vocês no futuro? Capacitados, determinados, sabendo superar as dificuldades, ou sempre buscando vocês porque eles não adquiriram a capacidade de adaptação e superação. Papéis bem definidos. Pai e mãe, filho, entendeu? Não é filho no meio de pai e mãe, no quarto. Não é mãe fazendo tudo para o filho, ou o pai fazendo tudo. Não, eles precisam de independência. As crianças gritam por isso. Papéis definidos. A hora de estudar,
vai e ajuda. A hora de ser pai, a hora de ser esposo, a hora de ser mãe, a hora de ser esposa, a hora de vocês serem vocês, papéis definidos, porque senão a mente da gente cobra da gente, aí começa a não se sentir bem, não sabe por quê. Aí a gente tem tudo e não sabe por que não é feliz. O nosso inconsciente cobra os papéis que a gente não está cumprindo. Mas para que vocês, eu e qualquer pessoa, perceba isso, é preciso a gente parar. A nossa mente fica, trabalho lá fora, amigo, família. E agora, essa semana de quarentena, ou esse mês de quarentena, que a gente nem sabe mais, né, quando vai ter. Então, aproveitem esse momento, aqui e agora, para que vocês se apercebam. O que eu quero mudar em mim? O que eu quero melhorar em mim? Na minha vida, na minha família, como pai, para mim mesmo. E tempo juntos. Isso, características da família de sucesso. Bom, gente, aqui, isso é uma frase minha que eu sempre levo na vida. O afeto dos pais é o princípio vital da mente e da emoção da criança, sendo esta a base para a sua saúde e seu equilíbrio psicoemocional. Ao não receber esse amor, choram, chamam a atenção em forma de doença psíquica e psicossomática. Aqui são as minhas redes sociais. E encerrando, vamos ver. Nossa, 9h30. Gente. Tem muita coisa no chat para você. Vamos lá. Qual a melhor palavra para usar? Peraí, deixa eu ver aqui. Doutor, por gentileza, explica a fase do não mexe, não sobe, não pode usar o não. Então, primeira criança, isso é da Edinalva, a primeira criança, ela não entende o não, nem o nosso cérebro de adulto entende o não. Isso está sendo muito estudado, né, pela neurociência. Então, na hora que... Lembra que eu falei que o cérebro da criança, ele é imaturo, e ontem vocês perceberam que o cérebro nosso ele vai amadurecer até os 30 anos, mas a criança do 0 até os 5 anos, eles têm imaturidade cerebral. Então, eles não entendem não, porque esse cérebro foi treinado do 0 aos 9 meses sendo servido, do 0 nasceu aos 2 anos sendo servido. Então, eles não entendem o não, eles não entendem a frustração. Então, o que é que acontece? Quando você diz não pegue, ele pega. Aí, quando você diz não pegue 50 vezes, ele pega 50 vezes. Mas quando você diz deixe aí, você vai falar umas 10 vezes. Por que isso? Porque o cérebro é imaturo e a gente é que nem bichinho, viu? Que nem cachorrinho. A gente aprende mais pelo condicionamento. Então, isso faz parte da imaturidade do cérebro do neném, o que precisa ter paciência, resiliência. Bom, gente, o vício das mídias tem o mesmo efeito da TV para as crianças? Não, a TV tem menos efeito. Agora, a TV está muito mais relacionada aos programas, né, que a criança pode ver, mas celulares não é bom, computadores não é bom para o próprio desenvolvimento cerebral da criança. Mas como agir? Quem que dorme no próprio quarto quer voltar a dormir no quarto dos pais. Então, na verdade, o que acontece? A criança, até os 7 anos, ela tem um desenvolvimento neuroemocional. Então, vai ter momentos que essa criança, ela vai acordar, porque existe o despertar noturno, às vezes existe o distúrbio, a formação dos medos, a criança às vezes pode ter o terror noturno. A depender da personalidade dessa criança, o ciúme, que isso pode acontecer. O que importa é, primeiro, que idade tem esse bebê que dorme no quarto dos pais, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, conversar com essa filha e dizer, explicar a idade do neném, contar a história dela, que com ela também foi assim, que vai ter o momento da irmãzinha ou irmãozinho para o próprio quarto, e deixar ela no quarto. E veja, vai ter momentos que essa menina, mesmo tendo 7 anos, 5 anos, ela vai precisar que vocês precisem ir no quarto conversar com ela antes dela dormir, entendeu? Ela precisa ouvir, olho no olho, que vocês a amam. Isso tem a ver com o diálogo, tá bom? Bom, gente, são 21h35, amanhã eu estarei aqui de volta. Oi. Amanhã eu vou estar aqui. E amanhã eu vou falar com vocês sobre... Até mais tarde. Até mais tarde. Amanhã eu vou falar com vocês sobre o teste. E esse teste geralmente eu faço quando eu vou fazer a mentoria de pais.
eu faço, e é muito interessante, que aí os casais, eles compreendem, porque às vezes, por que é que a mulher espera que o marido tenha um determinado comportamento e ele não tem, e aí o marido quer que a esposa tenha, não tem, e o filho não tem? Eu vou falar amanhã para vocês sobre o que a gente chama assessment. Vai falar sobre algumas particularidades de comportamento. Para que vocês entendam, isso é importante até no processo educacional dos filhos, e é importante em relação ao relacionamento de vocês, né? Porque cada ser tem a sua essência, vocês vão gostar bastante. Então, boa noite. Fala. Fala que ela vai te ouvir. Fala que ela vai te ouvir. Boa noite. Boa noite. Boa noite a vocês. Boa noite. Tchau. Tchau. Guardem bastante isso. Assim, volto a dizer que é uma sementezinha de conhecimento, e esse conhecimento que a gente tem é libertador. Procurem ajuda quando vocês precisarem. Ou seja, o ser pai, o ser mãe, o ser qualquer profissional, seja o que for, é um aprendizado. E existe o aprendizado do ser criança para chegar a ser um adolescente, para chegar a ser... E a base, ela é muito importante, gente. Então, amanhã às 20 horas estaremos juntos novamente. Cadê Hélio? Beijo, Cadê? gente. Beijo, gente. Tchau. 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 Tchau, doutora Jane.